gente, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Super Acadêmico com o professor Fabiano. Não se esqueçam de se inscrever no canal e dar o like no vídeo, comente aí, certo? Veja aí se você está apreciando as aulas e coloque seus comentários, suas perguntas, né, suas críticas também. Afinal, os pontos de vista podem divergir, não tem problema nenhum nisso. Na aula de hoje, ela pode ser considerada uma aula multi, porque eu vou falar de um assunto que envolve tanto filosofia, quanto sociologia, quanto teoria da comunicação. Se trata de uma síntese que eu pretendo fazer sobre algumas reflexões que eu tenho tido sobre a indústria cultural, né? E aí eu tenho que explicar para vocês, né, do que se trata a indústria cultural e a teoria crítica envolvida nesse tema da indústria cultural, e também passar, já que a gente está aqui no YouTube, né, nesse ambiente da internet que envolve a indústria cultural e tem alguns elementos, né, que precisam ser falados aqui. Então eu vou tentar passar por tudo isso e fazer a síntese da reflexão que eu venho tendo sobre isso. Então, a primeira coisa, o que é, né? O conceito, né, do tema indústria cultural foi formulado pela primeira vez, pelo menos que eu saiba, pelos pensadores da chamada Escola de Frankfurt, certo? Um deles é esse cara aqui, Theodor Adorno, certo? Junto com outro alemão judeu também, chamado Max Horkheimer. Ambos fundaram uma escola, né, uma linha de pensamento na Universidade de Frankfurt. Depois tiveram que sair da Alemanha por causa do nazismo, eles eram judeus, né? E foram primeiro para a Inglaterra e depois para os Estados Unidos, onde eles se estabeleceram. Depois do fim da guerra voltaram para a Alemanha e deram continuidade às reflexões, entrando novos pensadores, né? Walter Benjamin, o Jürgen Habermas, tem Herbert Marcuse. São vários pensadores da chamada Escola de Frankfurt, que tem assim como linha geral a ideia de uma espécie de reflexão crítica a respeito da sociedade contemporânea a partir de alguns princípios, né, de algumas bases teóricas lá do marxismo, certo? Então é uma escola digamos, de origem marxista, mas cujo empenho em formular uma teoria crítica, não simplesmente como uma crítica do sistema capitalista como um todo, né? Eles não formulam uma mega teoria, né? Uma metanarrativa a respeito da realidade social sob o ponto de vista da crítica do capitalismo, tanto que eles se empenham muito mais em fazer textos, né? Textos críticos pontuais a respeito de uma série de temas. Então, dentro desse contexto da Escola de Frankfurt, o Adorno e o Horkheimer vieram com essa ideia de que a expressão artística, a expressão cultural, dentro do sistema industrial capitalista, né, do século XIX, século XX, ganhou um status de produto. Isso quer dizer o quê? Que as expressões artísticos culturais que foram surgindo foram capturadas, digamos assim, né? Foram abarcadas pelo sistema capitalista num modelo industrial, e toda a expressão, né, chamada artística e cultural passa a ser reproduzida da mesma maneira que se reproduz qualquer produto, né? Qualquer uma roupa, uma camisa, um aparelho qualquer, né? E aí essa reprodutividade acaba dando um caráter industrial, por isso que eles vão chamar de indústria cultural, certo? Então essa noção de indústria cultural vai permear boa parte das obras desses caras, né, da Escola de Frankfurt e muitos outros pensadores posteriores a eles, sendo que a sociologia da comunicação e a filosofia crítica, né, a sociologia da comunicação e a filosofia crítica,
vão também abraçar algumas ideias da Escola de Frankfurt, usando esse tema da indústria cultural como forma de criticar uma série de elementos da sociedade contemporânea, na sociedade do século XIX, né, até hoje, até agora, o século XXI. Então, até hoje, esse tema é usado para explicar muita coisa, para criticar muita coisa, inclusive, assim, uma crítica em cima da, da, da Escola de Frankfurt e da teoria crítica, que, assim, aqui no ambiente da internet tem sido muito usado a expressão marxismo cultural para se referir à teoria crítica como sendo uma espécie de doutrinação no nível das universidades para que os estudantes pensem de maneira marxista, né? Não tem muito sentido, não, mas talvez alguém que entenda melhor do que está se falando aí sobre isso possa colocar nos comentários alguma coisa. Mas, assim, a ideia da teoria crítica é tentar perceber na sociedade e na sua produção cultural, né, o que a sociedade contemporânea produz culturalmente, como essa produção cultural ajuda a fazer a manutenção dessa sociedade, certo? Que aí é o papel da indústria cultural como um dispositivo que ajuda a manter a sociedade como é, independente do que seja, certo? Como eles estão, né, esses pensadores da Escola de Frankfurt, eles têm esse viés originário marxista, tem essa coisa da crítica do que a sociedade capitalista faz com os indivíduos, né? E aí os indivíduos não percebem que estão sendo lesados pelo sistema, porque a indústria cultural produz uma espécie de aparato simbólico na mente das pessoas, na mente da gente, que impede que a gente veja a realidade do sistema econômico, né? Isso aí é parte da crítica que eles fazem, tem rebate sobre isso, né? Tem outras versões da compreensão sobre a indústria cultural. Uma das mais conhecidas é a do Marshall McLuhan, não é nesse livro aqui, mas é o único livro que eu tenho dele para mostrar, né? O Marshall McLuhan, ele é aquele cara que, lá nos anos 60, estudando justamente a mídia, a influência da mídia, a evolução das mídias ao longo do século XIX e XX, essas mídias estariam permeando a vida das pessoas de maneira tal que isso construiria uma espécie de união, né, do mundo através de uma espécie de aldeia global, a expressão que é usada por ele. E daí essa coisa um pouco mais assim, não tão crítica, mas muito mais assim construtiva, mais positiva a respeito do papel das mídias da indústria cultural. O McLuhan não usa o termo indústria cultural, porque é um termo já muito usado pelo pessoal da Escola de Frankfurt, mas pode-se notar que estão falando dos mesmos elementos. Então, que elementos são esses, né? Você tem o que o cinema produz, o que a literatura produz, o que a música produz, o teatro, né? A televisão, né? O rádio, todos esses meios de comunicação, e hoje a internet, é claro, esses meios de comunicação, esses dispositivos, essas ferramentas de comunicação, criam o ambiente de realidade que nós vivemos, certo? Esse ambiente de realidade em que a gente vive, ele é compreendido pelo sentido dado, né, pelo sentido que nós damos, a partir do que o ambiente nos oferece, certo? Então, a maneira como nós percebemos a realidade e construímos nossa relação de sentido com a realidade passa por essas mídias, porque é o que a gente recebe do ambiente, certo? Não tem nada de errado com isso, é apenas a descrição do que nós temos, certo? Então, por exemplo, na minha carreira, dando aulas, quem é meu aluno pode atestar isso colocando nos comentários. Eu sempre usei como exemplos para facilitar a compreensão exemplos da cultura popular, da cultura pop, né? Exemplos da indústria cultural, certo? Então, eu falar sobre ética, fica mais fácil falar sobre ética quando eu uso um exemplo de um filme conhecido, certo? Por exemplo, falar sobre o mito da caverna, na aula de filosofia, e usando como exemplo o filme Matrix, que é muito comum, até a própria Marilyn Chauí colocou na introdução do livro dela, o Convite à Filosofia, nas edições mais recentes.
uma espécie de paráfrase do mito da caverna usando o filme Matrix. Então, o filme, né, que é um filme popular, conhecido, um filme de sucesso, ajuda a compreender uma noção teórica criada há 2.500 anos atrás, né, que é uma metáfora também, já é uma narrativa metafórica. E essa ajuda nessa compreensão acontece porque nós estamos no entorno, né? A gente está envolto com todo esse linguajar simbólico da indústria cultural, certo? Então, se você, né, olhar para o que está acontecendo aqui agora, certo? Eu estou apresentando para você uma teoria através de uma mídia, né, que fica disponibilizada na internet, aberta a todo mundo, aberta à crítica, aberta... E esse caminho aqui é uma expressão também da indústria cultural nos tempos modernos, porque eu estou produzindo um conteúdo para ser apreciado, para ser visto, para ser comentado, para ser criticado, mas está disponível, está aberto. E aí essa abertura midiática, certo? É muito fruto do contexto da sociedade, certo? Então, há 20, 30 anos atrás seria impossível imaginar, né, um professor pegar e se relacionar diretamente com o público através de uma mídia que é uma mídia de, basicamente, entretenimento, certo? E se torna mais palpável por causa disso. Então, os exemplos que eu vou dar mesmo, posteriormente desenvolvendo a síntese que eu falei, da minha reflexão sobre a indústria cultural, você vai ver bem claro, eu espero, né? Imagino que eu consigo colocar bem claro o que é que acontece em relação a isso, certo? Então, o conceito de indústria cultural, né, como eu apresentei, ele é apresentado teoricamente por esses pensadores, ele é absorvido com outro nome por outros pensadores, mas no fundo é a mesma coisa, certo? Você tem a mídia, você tem construções simbólicas, né? O aparato simbólico das expressões artístico-culturais transformadas em produtos culturais, produtos industrialmente reproduzíveis. E aí apreciado pelas pessoas, né? Consumido, apreciado, mas talvez a palavra consumido seja melhor, mas apreciado pelas pessoas. Então, nós consumimos isso o tempo todo, certo? Cria, no nosso ambiente de realidade, uma conexão com esses conteúdos, com esses elementos simbólicos da indústria cultural, esses produtos culturais, que fazem com que nós tenhamos um relacionamento com a realidade que é bem diferente, pelo menos é a minha percepção, bem diferente do relacionamento com a realidade de gerações anteriores, em que essa conexão com os produtos culturais, né, com a indústria cultural, não existia com tanta força. Não, pelo menos, assim, para uma boa parte da população. Só para assim, ilustrar, quando o Adorno e o Hockenheim pensaram sobre essas coisas, né, pensaram sobre essas coisas lá nos anos 30, 40, 50, uma fração pequena das populações do mundo tinham acesso a cinema, a televisão, a rádio, certo? A músicas gravadas, certo? A literatura popular. Não tinha, simplesmente não tinha acesso. As pessoas faziam outras coisas, certo? Era um tipo de vida diferente. Certo? Imaginar uma coisa como a internet mesmo era inimaginável na época deles. O McLuhan, de certo modo, ele meio que antecipa isso, porque ele já vive num momento diferente e num ambiente diferente. Então ele já percebe, usando muito mais a televisão como exemplo, uma espécie de união eletrônica do mundo, meio que antecipando um pouco a infraestrutura da internet. Mas, de qualquer jeito, nenhum desses grupos de pensadores, nenhuma dessas linhas conseguia imaginar o que existe hoje. Mais próximo do que existe hoje, tem esse cara aqui, que eu já mencionei em algumas outras aulas, especialmente nas aulas de Sociologia da Comunicação, o Éric Maigret, Sociologia da Comunicação e das Mídias. Então, é muito interessante esse livro, que ele faz um apanhado de todas as teorias da comunicação, né, desde o início lá, nos anos 20, 30, até recentemente, né, com pensadores como Pierre Levy, Manuel Castells, e assim, a visão dele já está permeada pelo ambiente da internet, então ele consegue ser
crítico das críticas, né? Então ele consegue ser um pouco mais mitigador das certezas dos pensadores anteriores, né? O que é sempre bom que se coloque em dúvida o que os pensadores mais reconhecidos falaram. Mas assim, a síntese que eu quero fazer depois de apresentar para você a ideia geral do que é indústria cultural, do que é produção cultural, né? Do que é produto cultural, do que é cultura pop, né? Há uma diferença bem forte também do que é cultura popular, da cultura popular da cultura pop. Certo? Então, segundo os teóricos da teoria da indústria cultural, a cultura popular é aquela expressão espontânea do povo. Certo? A cultura pop é aquela que é absorvida pela indústria cultural e transformada em algo reproduzível. Então há uma diferençazinha aí, mas de qualquer jeito, né, a gente já está num ambiente que está além disso, né, porque a todo momento que uma pessoa em alguma comunidade, mesmo isolada, pensa em alguma expressão artístico-cultural espontânea, ela eventualmente pode ser absorvida pela indústria cultural, inclusive passa a ser um desejo, inclusive, dessas pessoas que têm isso, essa expressão espontânea de musicalidade, né, de teatralidade ou de literalidade, seja oral, seja escrita, de transformar isso em produto, porque é do contexto, né? Então, assim, você já assistiu outras histórias, outros vídeos, outras aulas, eu escrevo, tenho os meus livros, minha literatura, certo? Então, eu desejo que ela seja lida, que ela seja comprada, que ela seja difundida, certo? Então, ficar só para mim mesmo fica meio que sem graça, certo? Se eventualmente isso acontecer e ninguém nunca se importa em ler, paciência, eu gosto de ler. Mas o interessante é que outras pessoas leiam. E na sociedade que a gente vive, em que o sistema, né, de consumo, né, de circulação de capital, etc., é o que comanda o funcionamento, então a gente tem o desejo que a expressão se torne produto. Então, se eu crio uma música, eu quero que essa música se torne produto. Se eu crio um filme, eu quero que se torne produto. A internet, aqui agora, seria um caminho para que essa expressão, mesmo minoritária, né, mesmo mais exclusiva, mais, sei lá, mais restrita de expressão cultural, né, artístico-cultural, pode se expressar, certo? É a chamada teoria da cauda longa, que eu não sei se todos conhecem, né, mas é uma teoria que diz o seguinte: num sistema em que há uma expressão múltipla e variada das expressões artístico-culturais, simbólicas de uma maneira geral, se você tem uma coisa mais ou menos assim, aqui estaria o chamado mainstream da cultura, certo? Então são os autores, os músicos, os artistas mais conhecidos, que são referências para quase todo mundo. Enquanto aqui, nesse caminho longo aqui, está a maioria dos outros que se expressam, certo? Tem a internet como um meio de se expressar, mas tem um público mais restrito, não são conhecidas do grande público, certo? Que aí, assim, aí a minha interpretação é por esse caminho. Aqui nessa parte do gráfico, né, em que o que está em cima passa para embaixo, o que está embaixo passa para cima, seria um momento de transição em que eu assumo, né, eu acho que nós estamos em que cada um que se expressa na internet, seja como youtuber, seja como influencer, seja como alguém famoso no Instagram, né, como um aluno meu que ficou famoso com umas fotos parodiando as roupas lá das celebridades, né. Parabéns, é um ótimo trabalho, é legal que ele tenha ascendido fazendo uma coisa criativa e engraçada, né. Esse tipo de relacionamento entre quem está na cauda longa e quem está no mainstream é de se aproximarem naquela parte do gráfico aqui. Em que sentido? Você tem, de um lado, o poder da indústria cultural como elemento simbólico em nossas vidas, fazendo com que quem está ali seja os influenciadores. Mas quem está na cauda longa, à medida que vai alcançando mais público, passa também a influenciar
no mainstream. Então você teria um relacionamento constante aí entre essas duas pontas do gráfico, né? Então aqueles que têm assim poucos seguidores ou alguns seguidores, né? Enquanto aquele que aparece em todas as mídias que é conhecido mundialmente, esses dois tipos de, de pessoas que fazem expressão artística, cultural, literária, etc., acabam se conectando nessa possibilidade aí de um ascender e o outro precisar desse grupo maior, certo? Eu vou explicar. Imagine o seguinte, as pessoas que estão na cauda longa, como eu, por exemplo, né? Eu estou na cauda longa, eu sou uma pessoa que, um professor que faz aulas, coloca no YouTube, tem lá 60 seguidores, 100 seguidores, né? Inscritos no canal, que assistem, comentam, são os conhecidos dele e tal, estou ali. Para eu ter uma referência em relação à indústria cultural como um todo, eu preciso me referir a coisas do mainstream. Então, por exemplo, eu estou aqui usando aqui uma camiseta da Marvel. E uso o tempo todo exemplos da Marvel, da Disney, né, usei do Matrix, para falar de coisas relacionadas com os temas que eu falo. Certo? Então, esse é o meu relacionamento. Eu preciso me referir porque a maioria das pessoas conhece as coisas maiores aqui do gráfico. Certo? Então, as pessoas reconhecem facilmente o que está aqui. Então, quem está aqui tem que se referir a quem está aqui. Mas, ao mesmo tempo, com a popularização da internet e essa disseminação, certo, dos conteúdos simbólicos da indústria cultural na sociedade, especialmente por causa da internet, essas pessoas que estão no mainstream, elas precisam do reforço de quem está na cauda longa. Certo? Então, um artista, um cantor famoso, ele não só tem que estar nas redes sociais, tem que estar se apresentando e tal, ele tem que ter nos seus seguidores, nas pessoas que referem a ele, uma referência constante, porque faz com que haja uma reprodução, né, cada vez maior daquilo que ele representa como ente da fama. Certo? Então esse ente famoso da indústria cultural precisa dessa expressão lá da cauda longa para aumentar a sua capilaridade. Certo? Tanto que hoje em dia uma celebridade que comete alguma gafe, faz alguma coisa de errado, né? Como um jogador de futebol recentemente aí, que foi acusado de ter abusado de uma moça, e aí saiu em rede social e todo mundo ficou atacando ele, e aí logo depois se descobriu que talvez a moça tivesse forjado a denúncia, e aí o pessoal começou a atacar ela. Mas assim, ele é famoso, a fama dele fez com que ele fosse um alvo maior do sistema, né? De toda essa coisa que é a rede social, que é a internet. Enquanto ela, que seria um alvo menor, ela acabou ganhando celebridade a partir disso. Eu não sei como é que está isso aí, mas é só um exemplo de como há um interrelacionamento entre isso aí. E aí eu chego no que eu quero apresentar, né, dessa minha síntese reflexiva sobre a indústria cultural. O que me parece é que nós estamos, nesse momento, né, 2019, século XXI, vivendo num contexto tal em que toda e qualquer realidade de compreensão que nós temos sobre as nossas vidas está ligado ao que a indústria cultural produziu na gente ao longo de várias gerações, certo? A internet potencializou isso. A internet conseguiu fazer com que isso se tornasse cada vez mais familiar. Mas muito antes disso, né, a televisão, a literatura, o cinema, certo? A indústria do consumo relacionada com isso, né? A indústria dos brinquedos, tudo isso foi criando esse ambiente. Certo? Então, um indivíduo hoje em dia que, primeiro, se ele não conhece esses elementos, né? Se você anda por aí e não conhece nenhum filme da Marvel, nem que seja para detestar, mas nunca ouviu falar, você fica meio que alienígena em relação ao que as pessoas estão falando. Se você não conhece a vida de nenhuma celebridade, é a mesma coisa. Certo? Então, se você não ouviu falar no jogador de futebol que eu mencionei há pouco, eu não disse o nome dele, para não expor, mas você provavelmente já identifica de cara de quem eu estou falando. Certo? Então, o interessante é que essa propagação da celebridade
da celebridade de um do todos, né? Do mainstream da cauda longa, certo? Essa presença dos conteúdos da indústria cultural na nossa vida faz com que a gente viva uma vida totalmente ligada com isso, certo? Então, nós saímos para nos divertir com esses conteúdos. Nós absorvemos esses conteúdos e consumimos o que esses conteúdos nos apontam, certo? Nossas roupas, certo? Nossos objetos de consumo, a nossa literatura está ligada a isso, a minha produção, certo? O que eu produzo, as piadas que eu conto, as maneiras que eu converso com outras pessoas estaria ligada a isso. E quando eu não estou falando do produto em si, como por exemplo, comentando um filme, seja ele bom, ruim, comentando ele, entrando em filas imensas para pegar um filme, certo? Ou então baixando assim que sai a estreia de uma música nova de não sei quem, e aí participando dos trends do Twitter, e comentando, e propagando. Quando não é do produto em si, é da celebridade envolvida nisso, certo? Então, se você, por exemplo, acompanha um seriado, uma novela, né? Para quem é mais velho, novela de televisão. Para quem é mais novo, um seriado do Netflix, por exemplo. Mas você pega um conteúdo desse. Você está acompanhando lá o conteúdo, a história. E aí a pessoa que faz um personagem, a pessoa que escreveu, a pessoa que dirigiu, uma pessoa envolvida com isso aí, na produção do produto, aparece uma notícia com alguma coisa que não tem nada a ver com o seriado, não tem nada a ver com o produto. Mas aí essa pessoa se torna parte de um novo conteúdo que é absorvido como parte do mainstream, ou da cauda longa, ou um alimentando o outro. E é muito interessante porque é como se houvesse uma continuidade, certo? Então, eu dou um exemplo, né? Que é uma coisa que a Disney faz de maneira fantástica. A Disney contrata os atores para participar dos filmes da Marvel e meio que contratualmente os atores precisam fazer coisas que expressem um pouco da natureza heróica do personagem. Então é muito interessante porque aí você tem uma continuidade na vida pessoal do ator, da atriz, né, em relação ao personagem. Então o personagem tal passa a ser tão heróico quanto... Não, perdão. O ator tal passa a ser tão heróico quanto o personagem que ele representa. E aí se ele desvia disso aí de alguma maneira, fazendo um comentário ruim, né, ou com um comportamento que não se esperava, tal, aí sofre a possibilidade de quebra de contrato, de pagar multa, de quebra de imagem. Então uma série de coisas que atingem, certo, a realidade, a maneira como lidar com a realidade. Tanto que você colocar uma notícia sobre uma celebridade, seja falsa ou não, e propagar de maneira eficiente através da internet, é garantido de haver algum tipo de consequência real em cima disso aí. Por causa da relação dessa celebridade, dessa pessoa real, né, com a realidade construída pela indústria cultural, certo? Então eu acho isso assim fascinante, né? É meio perigoso também, porque a gente meio que se desliga da realidade real, né, das coisas cotidianas, e passa a viver muito mais a realidade apresentada pelos produtos da indústria cultural. Mas é muito fascinante do ponto de vista da psicologia social, porque você vê como assim as crianças, os jovens, os mais velhos, né, os adultos, os idosos talvez nem tanto, não sei, eu não sei como é que as pessoas mais idosas, né, as pessoas com mais de 60 anos estão lidando com isso, com essa interligação constante de mídias com as nossas vidas, né? Talvez sejam os que se ressintam mais, né, de perda de parâmetros entre o certo e errado, entre os valores e tal. Talvez aí por isso muitas pessoas mais velhas estejam apelando para valores, assim, digamos, antigos, né? Talvez reacionários em certo aspecto. Muitos se consideram conservadores nesse sentido, justamente porque o modo como a sociedade, né, que a gente vive, e quando eu falo sociedade, não é só no Brasil, né, não é só aqui na minha cidade, falo no mundo inteiro, né, um dos papéis da globalização, né, foi meio que fazer isso, né, criar uma espécie de conexão imediata entre tudo que acontece
nos lugares tem a ver com tudo, especialmente se forem lugares mais influentes. Certo? Então, se essas pessoas, influenciadores, né, celebridades, artistas, né, escritores, jornalistas, influenciadores de qualquer jeito, de qualquer natureza, sejam digitais ou analógicos, se eles comentam, falam qualquer coisa que gera essa continuidade entre ficção e realidade, digamos assim, né, entre o que a gente apreende como conteúdo da indústria cultural e o que a gente entende como realidade real, né, realidade fora da mídia, se é que existe alguma realidade fora da mídia, eu acho que não. Acho que a realidade está toda presa à nossa percepção da mídia, do que a mídia apresenta para a gente, do que a gente produz para a mídia, no caso da internet. E aí essas pessoas podem se ressentir, talvez porque não tem aquela segurança a respeito do que é o certo. Na minha época era melhor, tal, que tem a ver um pouco com o que eu falei na aula do romantismo, né? Umas 2 aulas atrás, aí você pode procurar aí no canal, mas tem lá que muitas vezes as pessoas se prendem romanticamente a noções antigas como se esse antigo fosse perfeito, né? Idealiza o antigo. Então eu não estou dizendo que a época moderna, a época atual é uma maravilha, certo? Tem coisas boas, tem coisas ruins, mas eu estou analisando descritivamente a maneira como eu estou sintetizando essa percepção que eu tive, né, refletindo sobre como a indústria cultural afeta, certo? Então, depois de 18 anos dando aula, eu parei para pensar e vi que boa parte das coisas que eu tentava transmitir para os alunos eu tinha que apelar para os conteúdos da indústria cultural, certo? Porque as pessoas absorvem melhor, porque as pessoas já estão ali inseridas num contexto. E aí, bom, como um exemplo maior disso aqui, eu queria chamar a atenção, por exemplo, da maneira como a política nacional e internacional vem lidando com isso, né? Então, a minha interpretação, você pode discordar, né? Espero que você até discorde e comente, porque quando gera comentário é legal para o canal. Atualmente, no Brasil e nos Estados Unidos, né, existem duas pessoas que estão no comando dessas duas nações, Brasil e Estados Unidos. Somos 2019, então você faça as contas aí para ver de quem eu estou falando. Mas nos dois casos, as duas pessoas que estão no comando desses dois países, eu considero, podem ser consideradas como celebridades, certo? Independente até de serem políticos de carreira ou não, certo? Então, nos Estados Unidos, tem uma celebridade do mainstream, certo? Alguém que sempre esteve na mídia, como um milionário, como apresentador de programa, como um cara que casa com mulheres novas e bonitas, um cara que teve uma loteria, certo? Então é um cara que sempre esteve no mainstream da mídia, conhecido mundialmente e tal. Esteve no cinema, tem estrela dele na Calçada da Fama. Então é uma celebridade, não necessariamente um ator, certo? Como o Ronald Reagan, que foi o ator e foi o presidente dos Estados Unidos, mas ele se tornou político, né, bem depois de ter largado a carreira de ator. Ele tinha referência como ator, vamos dizer que seria um momento de transição, já que ele era um ator, mas a celebridade dele como ator já não era tanta, ele não era um ator tão conhecido assim. E aí ficou muito mais famoso na política. No caso do atual presidente dos Estados Unidos, ele é uma celebridade, né, do mainstream que, a partir dessa celebridade, se tornou uma voz para um sistema eleitoral, político eleitoral, que demandava um suposto discurso de mudança, bem ao estilo do que a indústria cultural apresenta como se fosse produto novo. Certo? Então a indústria cultural tem muito isso. De tempos em tempos você precisa criar algo que parece novo para que se mantenha as coisas como estão. Certo? Então é tipo, sei lá, você está assistindo uma série, aí a série começa a ficar meio enjoada, com baixa audiência, você pega e mata um personagem importante. Aí todo mundo começa a falar tal, e mudou tudo. Mas não, aparentemente mudou para continuar o mesmo. Então seria uma interpretação minha a respeito dessa celebridade. E aí aqui no Brasil, você tem também uma celebridade, só que uma celebridade diferente, uma celebridade muito mais que veio da cauda longa, né? Que é uma pessoa que se tornou famosa somente por causa das coisas que fala
em redes sociais, internet e tal, e aí foi ascendendo para o mainstream da mídia, meio que, é, meio que na margem, né? Correndo por fora, assim, e acabou achando ressonância na sociedade, a sociedade estava insatisfeita com uma série de coisas, e as pessoas acreditaram, né, muito no discurso, muito mais parecido com o lá dos Estados Unidos, e aí houve essa ascensão. Mas assim, o interessante é que os dois modelos de político, né, que discursam como se fossem fora da política, o que é impossível, né, você só pode, dentro do sistema democrático, atuar como político, na política como político. Mesmo que você diga, mesmo que sua plataforma seja não sou político. Isso já é fazer política, mas não importa isso. O interessante é que nós, né, de certo modo, participamos do processo. Né? Então a gente meio que estamos na mesma construção simbólica, como se fosse um grande filme, uma grande história, né? Uma grande narrativa, muito confusa, se você for pensar em uma história mesmo, né? Com começo, meio e fim. É uma coisa que não tem como acabar porque é a nossa vida. Mas nós parece que expressamos muito isso fazendo ressonância, seja positiva ou negativa. Certo? Então, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, se você olhar, as pessoas que apoiam e as pessoas que criticam, né, desses dois presidentes, agem mais ou menos do mesmo jeito, né, com essa maneira de participar de uma narrativa, né, de participar dessa grande história, certo? E todo mundo se sente com o poder de ter voz nisso aí, e as pessoas acabam se envolvendo, então tem dramas assim em cima disso aí que seriam só equivalentes realmente dentro de uma ficção, certo? Então é muito interessante para mim, que sou um pensador sobre isso, olhar para a sociedade desse jeito. Porque é como se estivesse vivendo um grande drama, né? Uma grande narrativa dramática, que tem momentos de comédia, momentos de terror, momentos de esperança, momentos de desesperança e tal, e que é a vida das pessoas. Eu não estou negando que isso é a vida das pessoas. Então tem pessoas que estão brigando, estão morrendo, estão se matando, né? Pessoas que estão ascendendo, pessoas que estão decaindo. Então tudo isso aí faz parte desse contexto dramático. Mas o interessante, né, é que dentro da interpretação dada a partir do conceito indústrio-cultural do Adorno e Horkheimer, pelo que eu apresentei aqui, é como se a gente tivesse nesse momento, nessa vivência aí, de um grande produto da indústria cultural, reproduzido e reproduzível, tanto que tem produtos para tudo. Né? Se você duvidar, né, pode ter até uma camiseta com a minha cara aí, falando sobre isso, e alguém ou me elogiando ou me xingando. Certo? O interessante é isso, tudo pode se transformar em produto cultural nesse grande sistema. Certo? A internet está aí para isso. Então é um dos papéis dela. Não estou dizendo que não é importante, a parte acadêmica, a parte do conhecimento, a parte da propagação, da difusão, mas não é o principal atrativo. O que atrai as pessoas mesmo é esse envolvimento emocional, certo? Essa coisa da paixão, né? De se envolver dramaticamente naquilo ali. Então, eu espero que vocês, assim, quem aguentou até agora, né, são quase 40 minutos eu falando, tenha acompanhado o suficiente para perceber que realmente é o que está acontecendo, certo? É o que a gente vivencia. E se você acha que não, né, você coloca aí no comentário, faça um vídeo em resposta, certo? Eu tenho visto muito isso, né? Os youtubers mais celebridades mesmo, né? Como um comediante aí, que já foi processado muitas vezes, né? Se você não sabe quem eu estou falando é porque você não acompanha. Mas ele volta e meia coloca vídeos em resposta de pessoas que criticam ele. E aí as pessoas que ele critica também colocam vídeo em resposta. E aí fica essa acúmulo de conteúdos, né? Que vão aumentando esse cotidiano, digamos, dramático da vida da gente. Dramático no sentido não de ser um drama, né? Dramático no sentido de ser parte de
uma espécie de história, né? De uma espécie de trama, né? Como a mitologia grega falava, né? A questão das fiadeiras, né? As fiadeiras, elas é que vão decidindo como é que começa a sua vida, como é que ela prossegue e como é que termina, né? E aí fica parecendo que tem uma espécie de manipulação em cima disso aí, mas não tem. Não tem, a gente mesmo que criou isso aí. E como a indústria cultural é muito forte na nossa cabeça, então a gente meio que vivencia isso. Certo? É só você perceber, é só você olhar. Mesmo se você consegue passar muito tempo sem assistir nada, ou sem ouvir nada, ou sem ler nada que seja advindo da indústria cultural. Não tem, certo? Você o tempo todo está envolvido, está implicado nisso aí. E aí o que a gente pode fazer é só compreender, certo? É só apenas a compreensão, até para gerar uma certa tranquilidade. E quando a gente compreende, a gente fica um pouco mais tranquilo, mesmo que a gente de repente não se sinta muito feliz com isso. Mas, bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha esforço aqui de falar de filosofia, sociologia, teoria da comunicação ao mesmo tempo sobre indústria cultural. E eu espero que te estimule a comentar, se inscrever no canal, né? Apertar o like, apertar o botãozinho aí. E, bom, e continuar ligado aí nos próximos vídeos. Até o próximo.